Pessoal, hoje eu vou falar de propriedades de potência, não sai daí. Bom, vou responder a dúvida aqui do Eric Brandão, que ele me mandou aqui no duvidassomatize@gmail.com. Inclusive, se você tem alguma dúvida, mande para nós. E a dúvida dele é sobre potência. Ó, tem duas expressões. Se o x vale 10 ao cubo vezes raiz quadrada de 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 10 elevado à quarta vezes raiz quadrada de 4, e o y 0,25 ao quadrado dividido por 1 sobre 2 elevado à quarta vezes raiz de 2. Qual o valor de x mais y? Então, eu vou ter que dar uma resolvida no x separado, depois no y, e depois, por último, vamos somar as duas expressões, né? Bom, o que a gente vai poder fazer aqui na primeira expressão? Bom, de cara, eu já tenho aqui uma multiplicação de dois termos, tanto em cima quanto embaixo. E aqui em cima eu tenho 10 elevado ao cubo e aqui embaixo eu tenho 10 elevado à quarta. Eu posso cancelar os 10, tá? No caso, os 3, né? 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, o 10 aparece 3 vezes. E em cima o 10 aparece 4 vezes. Então, as 3 vezes de cima com 3 vezes embaixo eu posso cancelar e ainda sobra um 10 embaixo. É uma primeira coisa que eu posso pensar. Mas tem outro detalhe. Dentro aqui da raiz eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado não é 100, 10 vezes 10 é 100. Posso falar que é raiz quadrada de 2 vezes 100. E a raiz quadrada de 100 não é 10? Então, esse 10 aqui, ó, 10 ao quadrado, eu posso, como se fosse, cancelar a raiz, tá? E aí, ele sai aqui pra fora, ele sai de dentro da raiz também. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, nosso x vai ser 10 ao cubo, vezes esse 10, que saiu aqui de dentro, e agora esse raiz de 2, isso se mantém. Esse 2 aqui, ó, raiz quadrada de 2 não é uma resposta exata, né? Vamos deixar ela do jeito que tá. E aí, vou repetir aqui embaixo, ó, 10 elevado à quarta, vezes raiz quadrada de 4, agora já é o número inteiro, então eu vou resolver. Raiz quadrada de 4 é 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui é vezes 2. Então, agora sim eu tenho aqui, ó, 10 ao cubo vezes 10, que é justamente quem? 10 à quarta. E aqui embaixo eu tenho 10 à quarta. Como tudo eu tenho multiplicação, eu posso cancelar. Então, eu tenho aqui, ó, 10 à quarta em cima e 10 à quarta embaixo. Então, já achei o meu x, ó. O nosso x vai ser raiz de 2 sobre 2. Não há mais o que fazer. O x já está pronto. Agora, vamos encontrar o valor de y. O y eu tenho 0,25 elevado ao quadrado, aqui 1 sobre 2 elevado à quarta, vezes raiz de 2. Então, como eu tenho um número decimal e uma fração, ou eu vou passar aquele número decimal para fração, ou eu vou passar a fração para número decimal, o que eu achar mais fácil, tá? Vou passar, então, esse número decimal para fração, tá? Então, 0,25. Como é que a gente transforma um número em fração, um número decimal finito? Em cima da fração, eu vou escrever o número que eu tô vendo quando eu tiro a vírgula. Então, se eu tiro a vírgula, 0,25, tampei a vírgula, fica quem? 25, certo? Embaixo, sempre eu vou pôr o número 1 e uma quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Então, tem dois números depois da vírgula, 2 zeros. Então, 0,25 eu posso falar que é 25 sobre 100. Como 0,25 estava ao quadrado, 25 sobre 100 também fica ao quadrado, tá? Mais ainda, eu vou simplificar essa fração antes de fazer a potência. 25 e 100 são múltiplos de 25. Então, eu vou dividir por 25. O 25 dividido por 25 é 1. O 100 dividido por 25 é 4. Vai deixar os meus cálculos mais fáceis, tá? Então, aqui eu vou falar que eu tenho 1/4 elevado ao quadrado. E embaixo, 1/2 elevado à quarta. Então, esse eu já vou resolver.
Um número elevado a 4 é ele vezes ele vezes ele vezes ele, 4 vezes. 1 elevado a 4 é 1. 1 elevado a qualquer potência é 1. Sobre 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 1/16 vezes raiz de 2. Então, nosso denominador, 1/16 vezes raiz de 2. O que eu posso falar que é 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 e embaixo eu repito 16. Tem gente que faz assim, raiz de 2 vezes 16. Não, aqui eu posso pensar que tem o número 1 embaixo, porque aí nós fazemos o número de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, 1 vezes raiz de 2, 16 vezes 1, 16. Bom, resolvendo agora a parte de cima, 1/4 elevado ao quadrado. Isso vai ser 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, né? Um número ao quadrado é ele vezes ele. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos 1/16 sobre raiz de 2, 16. O que é isso aqui? Divisão de fração. Como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 1/16 vezes, aí aqui é o contrário, ó, 16 sobre raiz de 2, ok? O que eu posso fazer aqui agora? 16 e 16, numerador e denominador. Mesmo não sendo da mesma fração, nós podemos simplificar. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, né? Dividindo por 16 vai dar 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 1, perdão, 16 já foi, 1 sobre 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. O que nós vamos fazer agora? Racionalizar. Eric, nós não deixamos, né, uma raiz no denominador. Então, o que a gente faz? Basta multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor que está no denominador. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, né? Nós multiplicamos lá dentro, 2 vezes 2, 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, na prática, racionalizar é tirar a raiz do denominador. Então, temos aqui, ó, o x, raiz de 2 sobre 2, e o y, raiz de 2 sobre 2, exatamente o mesmo valor. A questão nos pede o valor de x mais y. Então, x mais y vai ser raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, ok? Os dois deram a mesma resposta. Então, ó, uma vez a raiz de 2 sobre 2 mais uma vez a raiz de 2 sobre 2 é 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Né? Se eu tenho uma coisa mais uma coisa, tipo uma casa mais uma casa, são 2 casas. Então, é o mesmo número. Quando eu estou somando, eu vou ter 2 vezes esse número. Então, 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Para terminar, o que eu posso fazer aqui, Eric? Cancelar esse 2 e esse 2 uma vez que eu tenho multiplicação. Se aqui fosse um mais, 2 mais, raiz de 2. Não poderia, tá? Então, cancelando, a única coisa que sobrou foi raiz de 2. Então, o valor de x mais y que essa questão pedia é igual a raiz quadrada de 2. Eric, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa um like aí. Isso ajuda muito a gente a crescer, combinado? Um super beijo. Tchau!